Então, tem disso que você falou aí, né? Tem um texto de Coríntios que reforça bem isso. É 2 Coríntios 5, 15, 16, 17. Coríntios 15, 5, né? 15, 16, 17. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Assim que nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Né? Então, fica bem claro, né? Então, assim, se antes nós nos conhecíamos segundo a carne, agora não mais, né? Então, se antes eu olhava cada um de vocês segundo a carne, agora não mais. Nós somos novas criaturas em Cristo, né? Então, nós somos filhos. Então, eu tenho que olhar para cada um de vocês e não ver a carne de vocês, né? Porque nós já morremos para nossa carne. Que não fala corpo, fala carne, tá? Que é sarx, né? Que é a nossa natureza pecaminosa, né? Quer dizer, eu não posso olhar mais agora para o Manuel e ver a natureza pecaminosa dele. Eu não posso mais ver os erros do Manuel, não posso ver mais, né, a tendência má do Manuel. Eu tenho que olhar para o Manuel para quê? Enxergar a nova criatura que ele é em Cristo. É o que nós falamos lá, né? Tem que realmente ver isso, né, no Manuel e em cada um de nós. Então, o nosso desafio é esse, é mudar a nossa maneira de enxergar. Nós começarmos, a nível de alma, olhar com os olhos espirituais, né? Conseguimos ter uma visão além do natural, né? Enxergar realmente o que cada um é em Cristo Jesus. Né? E fala até de Cristo, né? Se nós conhecemos a Cristo segundo a carne, agora não mais. Né? Então nós temos que olhar para Cristo e não mais ver Jesus. Porque quem é Cristo segundo a carne? É Jesus. Né? Então eu não posso mais olhar para Cristo e ver Jesus, eu tenho que olhar o Cristo ressuscitado. Eu tenho que realmente ter essa revelação dele ressuscitado. Eu não tenho que mais olhar para o ministério de morte, eu tenho que olhar agora para o ministério de vida. Eu não posso olhar mais para a primeira dispensação, eu tenho que chegar que é a segunda dispensação. Né? É uma nova lei, agora não é mais as regras diante, não é mais limitações, é a lei do amor, da liberdade. Né? Então, realmente, é bem isso aí que o Manuel está falando. Né? A nossa postura tem que ser diferente, a nossa maneira de enxergar o mundo tem que ser diferente. Né? Temos que realmente nos enxergarmos como Cristo nos enxerga. Temos que realmente estar transmutando a nossa mente, né, para essa nova realidade que o Pai está nos dando. É um desafio, mas acho que estamos no caminho certo. Né? Temos que estar declarando até a gente se convencer disso aí. Né? Concordo plenamente aí. Maravilhoso esse texto, Paulo. Esse texto é sensacional. Esse texto é incrível. Eu vou contar uma experiência que eu tive com um vídeo que eu assisti essa semana, né? E eu vinha meditando e pensando nisso, né? O Cristo em mim e o Cristo no irmão. O que é que a gente poderia fazer? Como as coisas funcionam, né? É interessante ver o que o Manuel falou e você falou também, Paulo. Eu tenho que declarar o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho que crer naquilo que a Bíblia diz que eu já sou em Cristo, que eu já tenho em Cristo, onde eu já estou em Cristo e como eu vou fazer isso em Cristo, né? Só que aí vem o Ronaldo e fala das coisas. Não, mas e ele tem razão. Em certas áreas eu já sou Cristo. Eu tenho certeza disso. Em outras áreas eu não sou Cristo. E aí, o que é que eu faço? Né? Nas áreas que eu sou Cristo, beleza, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou contente, eu estou refletindo Cristo. A luz de Cristo está sendo brilhando através de mim nessas áreas. Mas tem outras áreas que eu olho e não vejo Cristo. E eu tenho certeza que ele não está lá. E aí, o que é que eu faço? O que é que eu declaro? Que eu sou ou que eu não sou? Como é que eu faço isso, né? E eu vinha dessa indagação essa semana toda e caiu um vídeo na minha mão. Que quando eu assisti esse vídeo, eu digo, achei a resposta. Achei a resposta.
Eu acho que achei, né? O Espírito Santo disse, olha, preste atenção nesse vídeo. E aí eu assisti, é interessante. O vídeo é o seguinte, é um vídeo bem antigo, uma foto que tem, e um pastor está comentando sobre essa foto, né? Um homem bem alto, carregando outro homem nas costas, tipo um anãozinho, né? E ele conta a história desses dois homens. E a história é mais ou menos o seguinte, eu vou ver se eu consigo esse vídeo e passo na família Manu para vocês. O homem mais alto, ele é um judeu cego, que negocia com panelas. Ele vende panelas. Só que, como ele é cego, as pessoas enrolam ele, passa, não dá o dinheiro, leva a panela. Eu sei que ele tem muita dificuldade com essas coisas, né? E o anãozinho que ele está carregando nas costas é um homem com deficiência e ele, pequenininho, anão, mas ele não consegue andar, ele não anda, né? E por isso ele era muito humilhado, o pessoal, ele pedia, acho que esmolas, e o pessoal humilhava ele e tudo, né? E era muçulmano, esse anãozinho, né? E um dia os dois se conheceram, né? E um começou a falar da sua dificuldade para o outro, né? A Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados aos nossos irmãos, né? Eu tenho que ver Cristo. Eu adoro isso, Paulo, que você falou. Eu tenho que ver o Cristo no meu irmão e não a carne. Eu tenho que ver o que ele tem de melhor. O que é que Manuel tem de melhor? O que é que Paulo Edson tem de melhor? O que é que Rejane tem de melhor? O que é que Pedro e Ivana tem de melhor? Cada um de nós tem algo de melhor. E eu tenho certeza que se a gente analisar as nossas vidas, em cada um de nós vamos ver uma área da nossa vida em que Cristo domina, em que o pecado não domina mais, em que eu sou luz naquela área, e que, independente do que aconteça, aquela luz sempre vai brilhar, porque aquela área já foi totalmente transformada em Cristo. Cada um de nós tem isso, tem essa área. Cada um de nós tem a área que nós olhamos e vemos que Cristo não está lá. A gente olha, puxa vida, aqui eu tenho que trazer Cristo para essa área, né? Voltando para a foto dos dois amigos, né? O que é que aconteceu? Eles se encontraram, segundo o relato do pastor, qual foi essa parceria? E que andava, ele não enxergava, né? Enxergava, mas não andava. Eles se uniram e o anãozinho passou a ser os olhos do outro. Muhammad tem o nome do outro, né? E eles eram um muçulmano e outro judeu, né? Um passou a ser os olhos do outro e o outro passou a ser as pernas do outro. Então, o outro que podia andar, levava o anãozinho nas costas, e o anãozinho dizia o caminho que ele deveria andar, porque ele via. E essa parceria, os dois se encontraram, né? E no final do relato, o pastor mostrando a foto, ele fala o seguinte, a igreja é assim. E eu percebi que realmente ele tem razão. O corpo de Cristo é assim. Aonde eu sou luz, Manuel não é luz. Mas se eu estou junto de Manuel, aonde eu não sou luz, Manuel é luz. Não sei se vocês estão entendendo. Então, eu preciso de Manuel, da luz de Manuel. Eu preciso da luz de Anselmo, eu preciso da luz de Rejane, eu preciso da luz de Lourdinha, eu preciso da luz de Paulo Edson, de Valéria, de cada um de vocês, eu preciso da luz de vocês. Para que em mim vocês me completem, aonde eu não sou luz. E vocês precisam da minha luz para serem completos, aonde vocês não têm luz. Isso é o corpo de Cristo. Por isso que nós precisamos um dos outros. Por isso que eu sozinho não vou conseguir chegar. E sozinho eu não vou conseguir receber o prêmio da carreira que eu estou correndo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, na área que eu sou forte, Manuel pode ser fraco. Eu vou lá e completo o Manuel. O meu Cristo completa o Cristo de Manuel. Na área que eu sou fraco, Manuel é forte. E Manuel vem e completa o Cristo dele em mim. Isso é o corpo de Cristo multiplicado. Então, isso me deu um alívio tão grande. Sabe por quê? Porque hoje eu posso dizer que sou perfeito em Cristo Jesus, junto dos meus irmãos. Eu sou.
Cristo Jesus, junto de vocês. Né? E vocês, sem mim, não conseguem ser Cristo Jesus. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, eu não sei se um dia eu vou ser perfeito, totalmente perfeito, sozinho. Mas eu sei que em vocês, eu sou perfeito em Cristo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero passar, né? Um vai ser o olho, outro vai ser as pernas, outro vai ser as orelhas. Outro... Então, cada um de nós tem uma luz para brilhar em Cristo Jesus. Estamos brilhando. E o outro não tem essa luz, né? Talvez eu seja o que não tem a visão, mas Anselmo seja os olhos do corpo. Anselmo vem e me completa. Ó, Paulo, eu vou ser os olhos teu. E eu preciso de uma mão, porque a minha mão não está funcionando. Mas a sua mão é perfeita e ela reflete a luz de Cristo. Eu digo, Anselmo, eu sou a tua mão. E aí nós vamos nos completar, um completando o outro. Né? Então é sensacional esse versículo que você deu, Paulo, porque é exatamente isso. Né? Eu não posso olhar para meu irmão e não ver Cristo Jesus nele. E não me submeter ao Cristo Jesus dele. Eu tenho que me submeter ao Cristo Jesus dele. Então, cada um de nós vai se submeter ao Cristo Jesus do outro. E aí sim, juntos, vamos formar o corpo do cabeça. Né? Então, isso foi o que eu vi essa semana, né? E fiquei vibrando com isso. E eu fiquei tão tranquilo, sabe por quê? Porque hoje não me preocupo mais se em algumas áreas eu não vejo Cristo Jesus. Porque nessas áreas o meu irmão vai me completar. Né? Nessa área, Pedro vai me completar, nessa área, Ronaldo vai me completar, nessa área que eu não estou brilhando, fulano, o seu Armando vai me completar, ou completa em outra área. Então, nós juntos estamos refletindo Cristo Jesus mais poderosamente, né? Mais intensamente. Então, é fantástico, né? Então, é sempre olhar, não olhar a carne, ou o que falta ser completado. Eu posso até olhar, né, então, o Anselmo falta isso em Cristo Jesus, mas Paulo Edson é isso em Cristo Jesus, né? Então, vamos juntar os dois e os dois se completam. Um completa o outro. Amém? Então, é basicamente isso. Eu vou tentar achar esse videozinho e vou mandar para vocês assistirem. Eu achei fantástico esse. Ô, Paulo, outra reflexão que a gente pode tirar desse vídeo que você falou aí, né, foi muito oportuna essa reflexão que você trouxe, mas teve outras coisas que você citou no vídeo que a gente pode fazer uma reflexão diferenciada. Por exemplo, eles são de nações que vivem guerra, né? Exato. E aí eles não olharam para essa diferença. Um era pequeno, o outro era grande, eles não olharam essa diferença, né? O que eu acho muito interessante da reflexão, no caso da pessoa cega, ele não importou se ele era um muçulmano e um anão, mas ele foi grato porque foi quem apareceu para ele para ser a luz dos olhos dele. Amém. Então, assim, às vezes a gente está se apegando a quem é assim, a quem é assado e tal, e a gente só precisa entender e focar na luz que o outro reflete. Né? Nós podemos temos nossas falhas, nós defeitos, somos humanos e ainda estamos, infelizmente, ainda não estamos na plena, né, graça do Senhor, para que não façamos mais nada de desagradável aos olhos do outro. Mas aí a diferença do olhar da pessoa cega, né? Ela olha com a alma, ela não olha com os olhos da carne. Olha de uma maneira diferente. Uma vez eu fiz uma reflexão em um estudo bíblico e que falava assim, falava para as pessoas assim: quando tem pessoas em uma parada de ônibus e chega uma pessoa cega, entre essas pessoas tem um engenheiro, tem um doutor, tem um professor, tem um gari, tem um mendigo. O cego chega, para quem ele vai pedir, fazer a pergunta se ali passa o ônibus que ele precisa? E todos ficaram em silêncio com medo de errar na resposta. Mas a resposta é, ele vai perguntar ao primeiro que estiver ao lado dele.
porque ele está se dirigindo ao semelhante e não ao que aquela pessoa representa. Então, ele vai se dirigir ao primeiro que está ali, aquele que foi colocado mais próximo dele. Então, para essa pessoa cega, foi colocado um anão muçulmano que divergia em quase todas as coisas, exceto no amor que um viu no outro, né? O amor, posso colocar até como o amor de Cristo que havia um no outro, e um completou o outro. E é bem interessante isso, bem legal. Coloca lá no grupo mesmo, vou gostar de ver bem direitinho.